Efésios 4, do 1 ao 3. Paulo escreve esse mandamento aqui, suportem-se uns aos outros, para a igreja primitiva, que tinha vários tipos de pessoas ali, de diversas classes sociais, de camadas sociais, gente que muitas vezes recebiam a cruz de Cristo, mas demorava um pouco para aplicar o que o Senhor falava com a igreja. Então, muitos ali ainda tinham dificuldade de se relacionar com o irmão, tinha dificuldade ali de como tratar o seu irmão, de como amar o seu irmão. Então, Paulo mostra isso para a gente, mostra isso para a igreja, que serve de exemplo para nós, hoje, de como ter essa atitude de suportar o nosso irmão. Então, ele fala assim, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna na vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Essa é a primeira carta. Agora abram comigo em Colossenses 3. Esse mandamento encontra-se 2 vezes no Novo Testamento, nessas 2 cartas, e foi escrita por Paulo, quando ele estava como prisioneiro. Ele estava como prisioneiro ali, ele foi preso e estava na sua prisão domiciliar em Roma, tá? A palavra do Senhor fala assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros, e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Aqui. Tem uma observação nesses mandamentos aqui, porque nós, quando lemos, a gente logo pensa assim, o mandamento é suportar o irmão, né? Suportar-vos uns aos outros com amor. Mas existe um mandamento maior aqui, que mostra para a gente, que são ferramentas que nos ajudam a fazer isso. Então, eu quero que vocês percebam aqui, em Colossenses 3, começa assim, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Tem o verbo aqui, que está na forma imperativa, é uma ordem que Deus está dando para o povo. Então, fala, tem que se revestir de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, para que assim suportem uns aos outros. Se a gente não se revestir dessa profunda compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência, a gente não vai conseguir sozinho suportar o nosso irmão, suportar quem está do nosso lado. Por que suportar? Parece algo tão contraditório, né? Como assim eu vou suportar o meu irmão? Porque, irmão, a gente traz à memória a gente que a gente gosta, né? Que a gente ama. Então, parece meio ruim falar assim, eu vou suportar o meu irmão. Mas tem atitudes do seu irmão que te irritam? Sim ou não? Sim. Tem algumas coisas que ele fala, que você fala, por que está falando isso? Não é assim? Falou coisa errada na hora errada para a pessoa, Jesus. Errada, me dá paciência. Está vendo como a gente precisa disso daqui que Paulo fala? Se revestir de profunda compaixão, de bondade. A gente tem que ser bondoso com o nosso irmão, senão a gente não vai conseguir suportar ele. A gente tem que ser humilde para reconhecer que Deus perdoa os nossos pecados. E como Deus perdoa, no final do versículo ele fala assim, perdoem como o Senhor lhe perdoou. Isso é muito sério.
Porque eu tenho que perdoar o meu irmão como o Senhor me perdoa. Então a gente tem que perdoar muito, hein? Porque todo dia a gente peca. Todo dia a gente faz alguma coisa, não é? Que desagrada o coração de Deus. Porque a palavra fala que aquele que fala que não tem pecado é mentiroso. Então a gente tem que olhar com esses olhos aqui, ó. Senhor, eu tenho que perdoar meu irmão pela queixa que ele me fez, porque o Senhor tem me perdoado. Eu tenho que me revestir de profunda bondade, humildade, mansidão e paciência, porque é vontade do Senhor para a minha vida. Esse é o padrão de igreja que Deus colocou. O sinônimo de suportar-vos uns aos outros é sofram com resignação, com renúncia, dando a preferência para o outro. Aí entra no que você falou, de dar suporte. Olha, meu irmão, ele não está sabendo o que ele está falando, então eu vou ter paciência com ele, eu vou dar um suporte para ele, eu vou renunciar o que eu estou sentindo, eu vou renunciar que eu não gostei muito do que ele falou, para dar preferência para ele. Então, eu vou ter paciência até que ele entenda que o que ele está fazendo é errado. Eu vou ter paciência com ele, eu vou ser bondosa com ele, até que ele entenda que ele está tendo uma atitude que está me ferindo. Aí entra no que você falou, Marisa, mesmo, tá? De suportar, olhar para o seu irmão com olhos de bondade, com olhos de misericórdia, gente. Se a gente não praticar isso que Paulo falou, de se revestir de profunda compaixão, humildade, mansidão e paciência, com a ajuda do Espírito Santo, a gente não consegue sozinho, tá? Porque se for sozinho, se a gente for pelo que a gente produz, a palavra de Deus fala que a gente produz, nós, sem a ajuda do Espírito Santo, é só obra da carne. Então, sozinho, a gente não vai conseguir. Então, a gente tem que buscar o Espírito Santo, buscar fruto do Espírito, se encher mais com o Senhor, para que a gente cumpra esse mandamento aqui que Deus colocou. Aí você pensa assim, é difícil? Com a ajuda do Espírito Santo, não. Se for por nossa conta, vai ser muito difícil. Mas com a ajuda do Espírito Santo, não é difícil, não. Não é impossível, tá? A gente tem que começar a exercitar. Porque algo que o Senhor falou muito comigo quando eu estava lendo a apostila, é o modelo de igreja que o Senhor quer. E a gente tem que parar para pensar, é o modelo que Deus quer. Então, eu tenho que começar a praticar isso daí. Porque se a gente começa a praticar a palavra de Deus, tudo flui, gente. Tudo coopera para o corpo de Cristo. Amém? Alguma pergunta? Não? Definição de suportar uns aos outros. Suportar uns aos outros quer dizer que vamos aguentar, a tolerar de forma generosa as atitudes ofensivas do nosso irmão, na esperança de que o próprio reconheça o mal que praticou e haja dali em diante com uma mudança de atitude. A gente tem que crer que a palavra de Deus que está sendo ministrada aqui vai entrar no coração do irmão e vai provocar nele mudança. A gente tem que olhar para ele com esperança, não falar assim, eu entreguei esse irmão para Jesus. Nossa, é só Jesus na causa desse irmão, não é isso. Eu olhar para ele e falar, Senhor, tem misericórdia. Me ajuda a ter misericórdia, Jesus. Olhar para ele com esperança, com amor. Porque é o nosso irmão, a gente ama. Você quer, pensa assim, pensa comigo. Tem alguma pessoa aqui na igreja que você acha insuportável? Ou melhor, tem alguma pessoa aqui na igreja que você acha que é difícil de lidar? Que toda vez vem com uma palavra maldita, com uma ofensinha aqui, uma ofensinha aqui. Tem alguém? Agora pensa assim, você quer mal para esse irmão? Você quer que alguma coisa aconteça com ele? Se acontecer alguma coisa com ele, você vai ficar triste?
É porque você o ama. Então, porque eu o amo, eu vou ter paciência com ele. Então, porque eu o amo, eu vou me sujeitar até que ele entenda e mude de atitude. É amor de Deus. A gente ama. Porque na hora que vem, você pode ficar até assim, meio que irado. Né? Mas você o ama. Se parar para pensar, você o ama. Então, por que não ter paciência com ele? Porque de quem a gente não gosta, a gente não vai ter paciência. Vai ter? A gente vai ter paciência com gente que a gente não gosta? Humanamente falando, gente, sem a ajuda do Espírito Santo? Não. Mas como cidadãos no reino de Deus, a gente tem que ter paciência sim. Porque o Evangelho foi um dia dado a nós e a gente tem que colocar em prática. Bom? Exemplos positivos de suportar o nosso irmão. Suportar-vos uns aos outros. Não mais que o nosso Senhor, né? Jesus. Isso está em João 3, do 1 ao 5. Vamos abrir lá? Fala assim. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo e que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair a Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. O próprio Senhor aqui, sabendo que Judas ia trair ele, estava ceando com ele ali, estava em comunhão com ele. Mas um pouquinho de tempo ele ia trair Jesus. Jesus estava aqui com Pedro, sabendo que Pedro ia trair ele 3 vezes. E mesmo assim, o que o Senhor faz? Pega e lava os pés dos seus discípulos. É amar muito. É amar muito. Sabendo, gente, trazendo para nós isso hoje. Pensa alguém que está sentado com você na mesa, aí você está conversando com a pessoa, ali está em comunhão com a pessoa, aí você fica sabendo que saindo dali aquela pessoa vai te trair. Que saindo dali, a pessoa vai te negar 3 vezes. E a pessoa está falando, não, Senhor, eu morro pelo Senhor. O que o Senhor está falando, que nem Pedro falou? O Senhor está falando que vai morrer? Não, Senhor, eu morro. Aí Jesus olha para Pedro, você vai me negar ainda hoje. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Exemplo de suportar com amor. Ter paciência. Uma vez eu ouvi o pastor falando assim que Jesus estava com o pior time de todos, os discípulos. Não era o melhor time que ele tinha, gente. Porque Judas era ambicioso, gostava de um dinheiro, né? Aí um era estourado. Aí falava assim, andava com Jesus, via os milagres de Jesus ali, e na hora não entendia e queria barrar as pessoas, queria barrar as crianças. Não eram os perfeitos que estavam com Jesus. E Jesus sabia que não eram os perfeitos que estavam com ele.
Mas mesmo assim, o Senhor teve paciência com eles. Mesmo assim, o Senhor os amou até o fim. Até o fim o Senhor os amou. E a gente tem que amar. A gente tem que suportar. Porque Jesus fala na sua palavra que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Se Jesus suportou, a gente consegue suportar sim. A gente tem que querer. A gente tem que querer suportar. Porque senão, a gente vai ficar que nem aquelas criancinhas, sabe? Quando o pai manda, não quero ir, não quero ir, não quero ir, não quero ir, não quero ir. Aí eu vou, porque meu pai, se eu não for, meu pai me bate. Se eu não for, eu vou ficar de castigo. A gente tem que suportar o irmão com verdadeira intenção de amar. Com verdadeira intenção de ter paciência mesmo, sabe? Nossa, não é aquela paciência. Ai, irmãozinho, fala, vai. Não é isso. Não é isso. Fala, vamos lá. Né? De novo. Porque a gente exerce misericórdia com esse irmão, gente, a gente tem recebido essa misericórdia de Deus, dos nossos irmãos também. Porque se achar muito, eu estou tendo misericórdia do meu irmão. Eu estou tendo misericórdia do meu... Você acha que nunca irritou ninguém na vida. Você acha que você nunca foi, sabe, grosso com ninguém. Você acha que o irmão também não teve que exercer misericórdia sobre você, não. Não, só com o irmãozinho, né? É só o irmãozinho, né? Que é chatinho, que faz coisa que você não gosta. E você não faz nada para ninguém, não. Percebe que é uma troca? Você suporta, o outro vai te suportando até que chegamos à estatura de homem perfeito, varão perfeito diante de Deus. Aí a igreja fica em completo amor. A igreja fica em unidade. E o Senhor pode operar no nosso meio. Hein? Exemplo negativo agora. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, do 6 ao 7, fala assim. Mas ao invés disso, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante dos descrentes. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça? Porque não preferem sofrer o juízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízo, e isso contra o seu irmão. Não sabem vocês que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Dentro da igreja, isso. Igreja de Cristo. O irmão tendo a divergência com o outro irmão. Indo ao tribunal. Contra o irmão da igreja. Pensa assim, ó, gente. Vou te usar como exemplo, tá, Ivete? Eu e a Ivete discordam em alguma coisa. Aí nós não aplicamos isso, suportem uns aos outros, né? Aí fica com picuinha com a Ivete. Mas você está errada, Ivete. A Ivete, você que está errada. E fica isso no meio da igreja. Então vamos ao tribunal para ver quem está certo. Aí vai lá, diante do juiz, que é incrédulo, que não conhece a Jesus, aí vê o juiz lá. 2 irmãozinhos da igreja de Cristo, brigando entre si. Que testemunho bonito, hein? Que maravilha. Aí só falta o irmãozinho virar para o juiz e falar, Jesus é bom, Jesus é amor. Nossa, vem, aceita Jesus na sua vida,
Como, gente? Vai acontecer isso? Foi isso que estava acontecendo na igreja de Corinto. Que Paulo fala, como que vocês estão fazendo isso? Indo lá fora, no descrente, para que ele resolva a causa de vocês. Aí Paulo fala assim, não tem nenhum sábio entre vocês que possa resolver isso, não? Nenhum? Aí, gente, aqui, ó. Quer ver? Eu vou ler, para que vocês entendam melhor. 6, verso 1. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgado pelos ímpios, em vez de levá-lo aos santos, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas desta vida? Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para o juiz os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Não sabe se resolver entre si, não? Tem que ir lá fora, com quem não conhece Jesus, levar a vergonha, levar a causa do seu irmão. Não sabe se resolver entre si, não? Gente, isso é muito sério. Isso não sou eu, não, gente. É a palavra de Deus que fala. Será que a gente tem aplicado de forma íntegra mesmo a palavra de Deus na nossa vida, gente? Ou não? Porque o exemplo negativo aqui, ó, de ir ao tribunal contra o próprio irmão, estava gerando escândalo para a igreja. Paulo estava preso em Roma e ficou sabendo dessas coisas, gente. Nem em Corinto ele estava. Mas ele estava sabendo o que estava acontecendo lá. Olha como espalha. Olha como chega rápido as coisas. A gente tem que tomar cuidado. Sabe? Tem alguma queixa contra o seu irmão? Vá até ele e resolva. Vá até ele e resolva. Não tem que ir lá fora. Vai até ele. Aí é bênção, aí vai gerar unidade na igreja. Você vai ganhar seu irmão, porque ele vai saber que pode contar com você na fraqueza dele. Que ele não vai ser aquela pessoa que vai julgar. Porque você fez isso. Não, não te perdoo. Não, gente. Ele vai te perdoar sim. Se ele estiver cheio do Espírito Santo de Deus, vai sim te ajudar, não te apontar o erro. Amém? Reflexão pessoal aqui, gente. Eu quero que vocês pensem, tá? Não precisa anotar, não. Na sua igreja ou no grupo pequeno que você faz parte, tem pessoas que você acha insuportavelmente orgulhosas em sua maneira de tratar as pessoas? Ô pessoinha orgulhosa, arrogante, me trata pensando que eu sou o quê? Deus. É ativa demais. Tudo, irmã. Gente, né? Não é assim. Preguiçosa. Ah, não vou chamar aquele irmãozinho para ficar no meu grupo, não. Ele é preguiçoso demais. Nossa, para ir, é que nem a história do piano que o pastor contou. Foi pegar o piano com ele. O pastor teve que pegar o piano sozinho. Por quê? É lenta demais. Sabe? Demora para carregar. Fica ali a manivela. Suportar esse irmão também, gente. Tem alguém desse tipo aqui? Você se identificou? Justamente a respeito dessas coisas irritantes, o Senhor me entrega o seu mandamento, que é suportai-vos uns aos outros. Tem que suportar. Gente, isso é bênção para nós. Deus nunca castiga um filho dele assim, de forma direta. Você pecou, você vai para o inferno. Não tem perdão para você. A gente nunca viu isso na palavra de Deus. A gente tem o exemplo de Sodoma e Gomorra, que Deus ali foi longando, sabe? Foi tardinho em se irar, mas o povo não se
arrependeu, aí Deus agiu com justiça, mandou fogo do céu e destruiu. Mas o Senhor é tardio, sempre em se irar. Demora para se irar, porque o Senhor nos ama. Por quê? Porque Ele nos dá sempre uma chance de fazer diferente. Ele nos dá sempre uma chance para a gente voltar onde a gente caiu e falar, volta fazendo direito. Por que que a gente recebe essa misericórdia e por que que a gente não dá essa misericórdia? Pensa se Deus fosse destruir a gente pelos nossos pecados, gente. Meu Deus do céu. Pensa. Gente do céu. Vamos abrir em Romanos 2:4, gente? Fala assim. Será que não compreendem quão paciente Ele está sendo com vocês? Ou então não se incomodam vocês com isso? Não veem que Ele tem esperado todo esse tempo sem castigá-lo, a fim de dar tempo para que abandonem o pecado? Sua bondade tem a finalidade de levá-lo ao arrependimento. Deus exerce a bondade dele para com a gente, para conosco, a fim de levar a gente para onde? Para o arrependimento. Então eu tenho que olhar para o meu irmão da mesma forma. Eu tenho que ser bondosa com ele, com o propósito, com a esperança que ele se arrependa e que ele comece a agir diferente comigo. Eu tenho que olhar para ele e falar assim, ele está fazendo isso, mas Senhor, eu olho para a tua palavra e o Senhor tem misericórdia comigo. O Senhor não me destrói por causa dos meus pecados, mas o Senhor é paciente comigo. Deus é paciente com você? Deus é paciente comigo e com você, todos os dias. Deus derrama sobre nós misericórdia todos os dias. Todos os dias. Porque quando a gente começa a achar que a gente está autossuficiente demais, gente, tem alguma coisa errada. Se a gente acha que é só o irmãozinho que está errado e você nunca está errado, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. É só o irmãozinho que erra com você ou você não erra com o irmãozinho também? É só o irmãozinho? Ai, estou sem paciência hoje, acordei com a pá virada, como muitos falam por aí, né? Acordei com a pá virada. Não vem para cima de mim hoje não, que eu não estou muito espiritual hoje não, você vai ouvir. É? Pensou se Deus acorda com a pá virada também? E fala, não vou te perdoar hoje não? E aí? Como que a gente ia ficar? Bem mal, né? Bem mal. Porque é nós que precisamos dele, não é ele que precisa da gente. É nós que somos totalmente dependentes de Deus. Deus não depende da gente para nada não, viu? Está se achando muito? Está se achando o dono da verdade? A gente tem que se analisar. A correção vem e você fica... Tem horas que a correção vem, desce de forma amarga, desce, sabe, vai descendo, porque você está errado. Tudo que fala que você está errado, você não aceita logo, de cara, assim. Você desce mastigando, desce amargo, mas tem que descer. E tem que digerir, sim. E tem que provocar em nós arrependimento. Porque a partir do momento que a gente recebe correção do Senhor, e a gente acha que não mereceu a correção, que a gente acha que não está errado, ih, gente, o fim é feio. E a palavra de Deus fala, aquele que está de pé, olhe para que não caia. Por quê? Vai se achando o suficiente demais, para ver se você vai ficar de pé. Vai se achando bom demais que o seu irmão, só seu irmão que é o errado, só seu irmão que faz coisa contra você, e você não tem que suportar o seu irmão, não. Vai achando, para ver o que acontece com a gente. A gente tem que
refletir, tá? Uma atitude, gente, ó, em Provérbios 17, 9. Abra comigo Provérbios 17, 9 lá. Fala assim, aquele que cobre uma ofensa, aquele que cobre uma ofensa, promove o amor. Você cobre a ofensa do teu irmão, você está promovendo o amor, não discorde. Você está cooperando para que a tua igreja esteja num ambiente de amor. Não discorde. 1 Coríntios 13 fala que o amor é paciente. O amor tudo crê, tudo espera. Portanto, não é para ficar resmungando, contrariado, não. Ai, Glaucia, você falou que eu tenho que suportar, porque isso é mandamento recíproco, porque eu tenho que exercer misericórdia com o meu irmão. Aí, a gente está aqui, ó, 10h30 da manhã. Termina a escola bíblica, aparece no final do culto lá, o irmãozinho é grosso com você. O que você vai fazer? Ai, eu tenho que suportar. A aula falou sobre isso hoje. Eu tenho que suportar meu irmão. Nossa, insuportável, insuportável. Vai ficar resmungando, vai fazendo as coisas contrariado, porque o pastor falou, porque a irmãzinha falou, porque a pastora falou, porque a liderança falou, então eu tenho que obedecer. Não, né? Você vai fazer isso porque você entendeu. Eu e você vamos fazer isso porque a gente entendeu. Que a gente recebe misericórdia e que a gente tem que dar misericórdia. A gente tem que amar o irmão de forma verdadeira, com intenção mesmo, não com falsidade. Porque aí entra no que eu falei anteriormente. Você quer que seu irmão morra? Você quer que seu irmão padeça? A casa dele está destruída, você está batendo palminha lá? É bem feito, o irmãozinho também não faz por onde. Não, a gente não é assim, não. E se você está pensando dessa forma, você tem que se analisar e se arrepender. Então, não faça de forma contrariada, por constrangimento. Faça por amor ao seu irmão. Amém? Vamos lá, gente. Claro que a tolerância, o suportar o nosso irmão tem limite. Não é tudo, né? Que a gente tem que fingir que não está vendo, deixar passar, amar com paciência, se revestir com paixão ali, com tolerância, não é tudo. Esse que a gente vai ver aqui, tá? Deus não tolerou o pecado de Israel para sempre. Israel foi punido pelo Senhor, foi levado ali como prisioneiro para a Babilônia por causa do pecado dele. Não porque Deus é um Deus ruim, não, porque eles provocaram isso. A vontade de Deus é que a gente venha tolerar o nosso irmão até que ele se arrependa e venha mudar a atitude dele. Mas se isso não acontecer, o que eu faço? Continuo tolerando. Mas não mudou de novo, continua a tolerar. Mas se não mudar nunca, mas você vai cumprir o mandamento do Senhor. Com amor, com zelo. Mas, Glaucia, se ele não mudar nunca, eu vou ter que ficar suportando esse irmão para a vida inteira. Tá de brincadeira comigo? Tô não. Vai suportar com amor. Porque, Deus vai te ensinando todos os dias. Lembra? Aí fala, até o fim, Glaucia, eu vou ter que suportar até eu morrer com esse irmãozinho da igreja. Vou ter que suportar. Vai, porque Deus vai te perdoar todos os dias. Até você chegar no céu, Deus vai te perdoar, não vai? Então você tem que perdoar seu irmão. Isso é sério, hein? Muito sério. Todo dia é amar incondicionalmente. E depende da condição. Se seu irmão vai ser gentil com você ou não, você vai amar ele. No céu não vai ter igreja do Jardim Palmira
departamento. Irmãozinhos que eu não gosto. Não vou visitar esse irmãozinho. Rua de Ouro B. Irmãozinho tal. Nem passo nessa rua. Não vai ter isso. E se você tiver com esse coração, você não sobe, gente. Tem como? Não tem como. Não tem como. A gente tem que tirar isso da nossa mente, do nosso coração, se tiver isso ainda. Amar incondicionalmente. Deus nos... A gente não canta? Deus, o seu amor é tão grande, incondicional. A gente não canta? Mas tem uma condição também aí. É incondicional até a parte B. Se você não cumpre, não obedece os mandamentos dele, você não vai para o céu não, meu filho. Tem que amar o seu irmão, gente, de forma incondicional. Sem esperar dele recompensa, porque quem dá recompensa é o Senhor. Quem olha e vê a motivação do nosso coração é o Senhor. Seu irmão não pode estar reconhecendo o que você está fazendo por ele. Seu irmão não pode estar reconhecendo a misericórdia, o amor que você tem dado para ele. Mas Deus está vendo. Deus está vendo. E nada passa desapercebido diante do Senhor. Deus conhece a motivação do teu irmão. Deus conhece a motivação do teu coração. Se a motivação do teu irmão você julga estar errada e Deus olha e vê que está errado, é uma coisa. Mas se você julga que teu irmão está errado e Deus olha e vê que teu irmão está certo, e aí? Como que faz? Porque quem sonda e conhece o coração do homem é Deus. Por isso que a gente não pode cair nesse... A gente não pode declinar para esse lado, não. Nós temos que olhar, falar... Deus, eu vou ter misericórdia. É decisão, gente. A gente não aprendeu que amar é decisão? Suportar uns aos outros é amar seu irmão, é decisão. Eu decido que eu vou suportar aquele irmãozinho. Em amor, de verdade. Até que ele venha se arrepender, mas se não se arrepender, eu vou continuar amando ele. É decisão. Tá? Mas nós não podemos aceitar as coisas também. Eu vou suportar meu irmão até que não seja pecado contra a sua vida e contra a igreja. Uma coisa é suportar o teu irmão com coisas relevantes. Por exemplo, falou comigo asperamente. Falou de mim. Agiu de uma forma que eu não gostei. Está estranho comigo? É uma coisa. Agora o irmão começa a pecar. Aí já muda, tá? E para isso não tem acepção de pessoas, que a gente vai ver. Abram lá em 1 Timóteo 5. 1 Timóteo 5:19. Fala assim, não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Presbítero, correção em público. Seu irmão pecou, é para não aceitar acusação contra o presbítero, mas veio, o que faz? Corrigir diante da igreja. Não é chamar um irmãozinho de canto. Irmãozinho, vem aqui. Você pecou. Porque está falando o quê? Não é para aceitar a acusação, para chamar testemunha. Depois, vai lá para a igreja, expõe. Para que haja temor na igreja, para que todos temam antes de fazer isso. Então, eu tenho que tolerar meu irmão até a parte B, né? Até que isso não seja pecado. Foi pecado, tem que ter correção. Levantou calúnia, que é pecado, ai. Tem que ter correção. Tem aqui alguma pergunta, gente? Sim? A tolerância acaba
quando a igreja é prejudicada em si. O irmãozinho está pecando, todo mundo sabe. Está fingindo que não está vendo, não é isso. Vou suportar o irmãozinho, tem que suportar, a gente aprende que tem que suportar. Não. Quando é pecado, gente, quando está entrando com difamação da igreja, prejudicando o corpo de Cristo, não tem que suportar, não, tem que chegar na pessoa. Abram lá em Mateus 18, gente. Está levantando falso testemunho. Está falando coisa que é pecado, já está pecando já. Aí não é suportar, não, já é pecado. Está falando coisa demais aí. E quando fala, está começando a falar coisa que gera pecado na igreja. Ou gera pecado não só na igreja, mas está pecando contra você. Ele não está só na superficial, não, agora ele está pecando contra você. Aí, quando o negócio é pecado, quando está difamando, está mexendo com as coisas ali, levantando calúnia sobre você. Aí a gente tem que fazer isso aqui, ó. Se o teu irmão pecar contra você, vá a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou teu irmão. Que bom. Ele ouviu, reconheceu o erro dele e você ganhou teu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, primeiro eu vou até ele. Se ele aceitar, glória a Deus, você ganha teu irmão. Se ele não aceitar, o que eu faço? Pega mais 1 ou 2 testemunhas, que nem a pastora falou em algumas aulas aqui. Não vai pegar aquele irmãozinho contendeiro, gente, que gosta de uma briga. Ah, vamos ali resolver um negócio comigo? Pronto, bastou, né? O barraco está feito. O circo está montado, vamos lá para o espetáculo. Não é isso aí. Pega homens e mulheres de Deus, gente. Homens sábios, sabe, que vai cooperar para o bem da igreja. Mas se mesmo assim ele se recusar a ouvir, conte à igreja. Conte para a igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate como pagão ou publicano. Trata ele, tem que tratar como ímpio. Não é, irmão? Você tentou. Você cumpriu a palavra de Deus. Peraí, está pecando contra mim? O que eu vou fazer? Vou ir até ele. Irmãozinho, olha, você está fazendo isso. Não é bom que a gente viva assim. A vontade de Deus é que a gente viva em amor, em unidade. Irmãozinho não quer? Chama 2 de sua confiança em homens de Deus, mulheres de Deus. Vai até a pessoa. Aí não quer? Vai para a igreja. Não quer? Trata como ímpio. Publicano. Pagão. Não quer paz com ninguém, gente. Tem que tratar assim. Não adianta. Ele não quer se arrepender. Não quer se arrepender. O que você vai fazer? Abrir a mente? E colocar lá dentro? Se, você foi, não adiantou. Foi 2, não foi. Foi diante da igreja, não se arrependeu? Tem mais o que fazer, tá? Essa é a instrução que o Senhor nos dá. Mas fazer isso com o máximo de amor também. Foi aquilo que eu falei também. Não vai chegar no irmãozinho lá com os 2 pés, não. Pelo amor de Deus. Chega como querendo resolver o assunto, sabe? Como aquele que está disposto, você foi até o irmão, disposto a resolver o assunto. Não foi disposto a esfregar na cara dele o erro. Porque Deus também vai ver isso daí, hein? Você vai, né? Você está errado. Você viu o que você fez? Você está pecando contra mim. Gente, aí a pessoa vai fazer o quê? A palavra de Deus fala que a palavra branda, a palavra mansa, acalma o furor. Né? Aí você chega manso num ambiente que está meio estranho, vai acalmar. Mas se você chega todo cheio de ira, você vai causar o quê?
A pessoa vai ser receptiva com você? Não, não vai. Você vai irritar, mas a pessoa já está pecando. Já mostra que a pessoa já não está muito bem espiritualmente. Aí você chega assim, diante da pessoa, vai fazer o quê? Vai arrumar briga, gente. Vai arrumar contenda com a pessoa. Chega com amor, com mansidão, sabe? Que Deus vai honrar isso daí, porque Ele que está mandando fazer isso, isso é a palavra dEle. Quando a gente cumpre, Deus honra, viu? Deus abençoa. Alguma pergunta? Não? Se a gente faz isso, se a gente cumpre esse mandamento, qual o valor que ele traz sobre nós? Suportar-vos uns aos outros. Eu suportando meu irmão. A gente vai criar uma esfera de unidade, paz, amor na igreja. Se a gente suportar de verdade o nosso irmão com essa paciência, se a gente se encher de compaixão, de tolerância, que nem Paulo fala, nós vamos cooperar para que a sua igreja seja para que a nossa igreja seja uma bênção. Aí as pessoas vão entrar aqui dentro e falar, nossa, que igreja abençoada, nossa, que igreja amorosa. E não vai ser aquele negócio só na superfície, vai ser concreto. A gente ama mesmo. A gente está suportando com amor mesmo. Não vai fazer, que nem o exemplo que a gente viu no tribunal lá, que o povo vai olhar, vai falar, irmãozinho. Irmãozinho, da mesma igreja, olha do jeito que está. Vai querer vir para cá? Vai não, hein? Difícil. Muito difícil. Então, você suportando seu irmão, você vai promover essa esfera de amor, tá? Na nossa igreja. Então, quando suportamos aos outros, a gente promove um ambiente de paz, amor e unidade na igreja. Quando não suportamos também, gera semente de discórdia. Essa semente começa a germinar. Aí daqui a pouco só vê irmãozinho brigando com o outro, irmãozinho brigando com o outro. Vou embora dessa igreja porque eu não gosto do irmãozinho. E vai embora. Aí, pastor, não é nada com o senhor não, viu? Mas é porque eu não gosto do irmãozinho. O senhor é uma bênção. Mas eu não suporto o irmãozinho. Não dá para ficar na mesma igreja que aquele irmãozinho. Começa a ficar assim. Aí sai da igreja, não quer mais papo. Como uns fazem, está aqui, atravessa a rua, finge que não viu. Passa, está no mercado. Outro dia eu estava no mercado, entrei, a irmãzinha olhou para a minha cara. Eu falei, agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Parou. A irmãzinha ficou toda sem graça. Paz. Meu pai, querido, tudo bem? Aí está em outra igreja, não é irmão não? Vai para o céu, vai chegar lá, vamos se encontrar no céu, vai fingir que não está me vendo também. Não vai, né? Quando você suporta seu irmão, você está demonstrando que você o ama. Porque em 1 Pedro 4,8 diz, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitos pecados. Você ama seu irmão? Perdoa a ofensa dele, tá? Temos que seguir o exemplo de Jesus, gente. Para finalizar aqui, Abra comigo em Salmo 78. 78, 38, 39. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhe as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira sem despertá-lo totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Deus olha para a gente com os olhos de misericórdia dele. Então, eu devo olhar para o meu irmão com olhos de misericórdia. Quantas vezes for preciso. Quantas vezes for preciso. Se praticarmos esse mandamento, vamos nos tornar mais dispostos a ajudar o nosso irmão, dentro de uma esfera de amor e respeito. Aí, nós vamos sentir mais vontade de confessar e abandonar toda e qualquer coisa que venha a ofender o nosso irmão. A gente vai pensar 10.000 vezes antes de ofender o meu irmão. Vou ter o cuidado de não ofender o meu irmão, se eu começar a praticar o suportar. Porque da mesma forma que eu quero ser tratado, eu tenho que tratar. Então, eu vou ficar com mais zelo, com mais cuidado. Amém?
Gente, tem aqui uma reflexão. Fala assim, ó. Deus me tem suportado com impressionante paciência, embora eu não mereça. Eu quero que você, com essa aula que teve hoje, eu quero que você pense, teve algum irmãozinho que você estava assim? Achando que o irmãozinho é difícil de lidar, está difícil de suportar o irmãozinho? Tem alguém assim aqui? Se tiver, gente, queria que você pensasse, não escrevesse, porque se alguém encontra o caderninho, não vai dar muito certo, né? Escreve. Aí você vai decidir aqui, ó. Está escrito assim, ó. Resolva agora mesmo, no amor de Cristo e pelo auxílio do Espírito Santo, a suportar as insuportabilidades do meu irmão, aí sabe, irmãozinho, até agora, insuportável irmã, dizer o nome diante do Senhor. Aí você coloca assim, ó. Hoje, dia 28 de junho de 2015, eu decido agir diferente. Eu decido que eu vou ser diferente. Eu vou suportar meu irmão com amor, com a mesma misericórdia que Deus tem me dado. Amém? Alguma pergunta, gente?